voltamos para o último bloco do tema Business Intelligence com Alan Ferreira. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. O que difere esse sistema todo aí, os business, né, alheios, utilizados pelas empresas atuais? Então, Jorge, isso é uma questão muito presente no mercado, porque quando a gente vai numa organização falar a respeito de Business Intelligence, normalmente a gente observa, vamos nos imaginar no papel de um executivo, de um diretor, de um sócio de uma grande empresa ou de uma média empresa que deseja implementar uma solução. Ele ouve falar em um tipo de sistema chamado Business Intelligence. Na maioria das vezes ele não consegue diferenciar uma solução de Business Intelligence de todo o conjunto de outras soluções que é oferecido no mercado. Por quê? O termo sistema ele acabou se popularizando de uma tal forma que ele automaticamente representa a automatização de operações da empresa. Então, por exemplo, uma empresa que costumava utilizar um sistema para, por exemplo, coletar, para fazer a venda de um determinado produto, para fazer os pedidos, para anotar pedidos, para gerar relatórios de entrega, ela está implementando um sistema. Qual é a diferença desse sistema para outros tipos de sistema, por exemplo, soluções de BI? Esses sistemas que a gente está acostumado a falar, normalmente são chamados sistemas transacionais, ou sistemas operacionais. Sistemas que garantem que as operações da empresa funcionem adequadamente. Então, se a gente pensar do ponto de vista da administração, da gestão, naquela pirâmide organizacional, dos níveis operacional, tático e estratégico, a maioria dos sistemas que foram desenvolvidos até os anos 80, até os anos 90, eles eram voltados principalmente para atender a demanda operacional das empresas. Então, quando um executivo vai implementar um sistema, vai contratar um sistema, ele está pensando, na maioria das vezes, em garantir que a empresa funcione bem, de maneira mais precisa, de maneira mais rápida e de maneira mais segura. Isso não vai deixar de acontecer. A maioria das empresas precisa passar por essa fase. Ela precisa dos sistemas transacionais bem implementados antes de começar a implementar uma solução de BI, uma solução de inteligência de negócios. Então, o BI ele vem não para concorrer com esse nível operacional dos sistemas. Ele se complementa a esse nível operacional de sistemas, permitindo que você desenvolva sistemas para os níveis estratégico e tático. Então aí seria a grande diferença. Enquanto que os ERPs, sistemas de gestão corporativa, ou a maioria dos sistemas de automação de processos, eles atuam no nível operacional, as soluções de inteligência de negócios, elas vêm para ajudar a melhorar o processo de tomada de decisão nos níveis estratégico e tático. Eu diria que essas seriam as principais diferenças. E depois de quanto tempo a empresa tem um retorno positivo? Se a gente for falar numa média de tempo, a gente costuma dizer que em torno de 6 meses a 1 ano, as empresas começam a identificar melhorias no seu processo de tomada de decisão. Exemplo? Por exemplo, quando você fala de um sistema transacional, você consegue identificar melhorias no tempo de execução das suas operações. Então, um processo manual que eu tinha que escrever à mão, um pedido que levaria ali para ser executado muitos minutos, num processo operacional automatizado, isso leva alguns segundos. No BI, quando a gente vai falar de processo de tomada de decisão, é um pouco mais difícil de mensurar dessa forma. A forma de mensurar é outra. A forma de mensurar é quão efetivas passaram a ser as tomadas de decisão e como a comunidade de tomadores de decisão tem se beneficiado do uso desse tipo de solução. Então a ênfase acaba mudando um pouco mais. Ela é um pouco menos precisa na hora de ser mensurada em termos de benefício para a empresa. Mas o que as empresas têm observado como maneiras de identificar essa melhoria no processo de tomada de decisão é reavaliando, comparando o seu histórico de decisões anteriores em relação ao novo histórico de tomadas de decisões executadas a partir desse suporte, desse tipo de solução que vai ajudar a suportar essa tomada de decisão. É como se antes eu tivesse que cruzar uma linha, um quarto no escuro, sem nenhum apoio, sem nenhum tipo de auxílio, tateando ali para saber qual o melhor rumo a ser seguido. E com o auxílio, com o apoio desse tipo de solução, você não vai ter uma linha guia que vai te determinar exatamente que decisão tomar, mas você vai ter um piso tátil, você vai ter uma certa organização, você vai ter um certo direcionamento prévio de qual pelo menos é a direção que deve ser seguida. Essa eu diria que essa seria uma ilustração
de como as empresas têm se beneficiado e qual tipo de benefício que ela passa a ter. Em relação ao tempo para se chegar para ter um retorno a esse retorno, isso vai variar um pouco, mas a gente costuma ver projetos, módulos de projeto, não projetos inteiros, de grandes empresas, sendo executados em 6 meses a 1 ano. Empresas de menor porte podem ter necessidades mais específicas, resolvidas ou atendidas em prazo menor. Vai depender da complexidade do negócio. Nossa, muito interessante, muito inteligente, né? Nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo. Bom, a dica para o público do Informe-se, para o público do canal universitário, que é um público bastante diferenciado, não é composto só de estudantes, mas de pessoas interessadas aí na formação e na educação, seria no sentido de observar as mudanças que estão acontecendo não só nos processos organizacionais do ponto de vista das empresas, mas também no que cerca a nossa vida. As soluções de inteligência de negócios não estão sendo implementadas somente em empresas, estão sendo implementadas em vários níveis da nossa sociedade, em governos, em organizações não governamentais. Então, para o aluno, para o estudante que tiver interesse em migrar para essa área ou conhecer um pouco mais da área, é interessante ele buscar a literatura mais fundamental a respeito da implementação de soluções de BI, mas também ter em mente que, para ser um bom profissional na área de inteligência de negócios, não basta ser um excelente profissional na área de tecnologia. Você precisa reunir aí um bom conhecimento, uma boa experiência na área de negócios, na área de gestão, e também você vai trabalhar bastante com gráficos, você vai trabalhar bastante com relatórios que ajudem a entender melhor quais são os rumos de uma determinada empresa. Então, métodos quantitativos, a matemática vai ajudar bastante a gente nisso. Então, eu diria que para o estudante, para o profissional que quer ingressar na área de inteligência de negócios, o tripé do profissional, que o profissional vai se basear para a implementação desse tipo de solução é tecnologia da informação, gestão e métodos quantitativos. Se ele se basear nisso na hora de buscar uma boa formação, na hora de buscar o seu perfil de profissional no mercado, ele vai estar bem encaminhado. Você teria algum site ou algum e-mail para deixar para quem estiver interessado? Poxa, obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar então à disposição. Quem quiser se informar um pouco mais a respeito da inteligência de negócios e da gestão de performance, o site do BI Group é www.bigroup.com.br. No site vocês vão conhecer um pouco mais dos conceitos que envolvem esse tipo de solução e vão ter acesso também a um fórum onde profissionais e estudantes debatem a respeito do tema e tratam suas dúvidas, colaboram respondendo dúvidas de outros colegas. Pode ser bastante útil para quem quiser se informar um pouco mais a respeito do tema. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui, um prazer estar com vocês. Eu conversei com Alan Ferreira, tecnólogo da informação, sobre Business Intelligence. O Informe-se fica por aqui e voltaremos na próxima semana com um novo tema. Até lá!